Você é muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Caso não seja inscrito, se inscreva. A todos que se inscreveram, eu agradeço. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Faça seus comentários. Se quiser receber as nossas notificações, ative o sininho, dá o like e compartilhe. E vamos a mais um estudo, onde Pedro, Tiago e João haviam trabalhado a noite toda, mas não conseguiram nada. Vamos ver logo após a vinheta? Agora imagina, aqueles homens trabalharam a noite toda e nada aconteceu até que Jesus entra em cena. Vamos ao nosso tema, milagre da pesca maravilhosa. Nosso texto base está em Lucas capítulo 5, verso de 1 a 11, e o nosso versículo-chave, Lucas capítulo 5, verso 5, que diz: ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Viu que eu coloquei no plural? É muito interessante quando nós entendemos que esse contexto é um contexto chamado a pesca milagrosa, uma pesca maravilhosa. Jesus, ele estava ensinando lá, pregando lá pertinho do lago de Genezaré, bem na pontinha. É também conhecido como o Mar da Galileia. E a multidão, ela estava atenta ao que Jesus estava falando. A multidão estava intensa, a multidão começou a apertar o nosso mestre. Jesus olha para os lados, ele olha para o mar e ele vê dois barcos lá. Mas também ele vê que os donos do barco não estão limpando, lavando as redes. E Jesus pega e ele pede para entrar em um dos barcos. Lucas capítulo 5, verso 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. É como se Jesus tivesse se colocado num lugar com mais ar, né? Porque a multidão estava apertando. Aí ele entra no barco, ele se senta, ele se acomoda e de lá ele começa a ensinar a multidão. E as pessoas, elas estavam atentas, elas queriam ouvir as palavras de Jesus. Romanos capítulo 10, verso 17. Como consequência, a fé ela vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. E Cristo é a palavra. E ele estava ensinando, ele estava falando do reino. Eu fico imaginando o privilégio daquela turma, daquelas pessoas, ouvindo os ensinamentos da boca do próprio mestre. Amós 8:11 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E olha que privilégio daquela multidão. Mas também existiam pessoas entre aquela multidão que estavam lá, que seguiam Jesus somente pelo que Jesus fazia, outros pela curiosidade, outros porque era novidade. Jesus ensinava diferente dos escribas, diferente dos fariseus. João capítulo 6, verso 26. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Então Jesus, ele mostra que aquela multidão tinha os que gostavam de ouvir a palavra, mas tinha os que por interesse, que por curiosidade, por desejo pessoal, estava lá também. A gente olha um pouquinho no Antigo Testamento e a gente vê que na época do profeta Ezequiel não era diferente. Olha o próprio Deus falando em Ezequiel 33 e 31. O meu povo vem a ti, falando para Ezequiel, como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca, eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Então, olha como não era um tempo muito diferente. E se nós caminharmos, contextualizarmos
analisarmos para a época de hoje, também não é muito diferente. Quantas pessoas se aproximam de Jesus, quantas pessoas vão à igreja somente atrás de milagres, atrás de algo maravilhoso na vida deles. Mas o que Deus procura é um coração sincero. Isto me trouxe, e eu acho que trará para você reflexão de um motivo verdadeiro, mas não para os outros, para nós. O que nos leva a seguir a Jesus? Pois nós vimos nos versículos, existem pessoas que só servem a Jesus porque querem algo dele, querem receber e não com coração sincero. E eu fico pensando um pouquinho, como é bom você estar inteiramente, você está dedicado a servir e a agradar a Deus. Da boca de Jesus saíam palavras poderosas, palavras abençoadas, palavras transformadoras. Imagina como edificados eles eram ao ouvir da boca do próprio Jesus e ainda viam milagres acontecerem. Mateus 19:26 diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aquela multidão estava diante do Filho de Deus. Olha o privilégio deles. Quando Jesus acabou de ensinar aquela multidão, ele vira para Pedro e ele diz o seguinte, Lucas 5:4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. É interessante a gente ver a prioridade de Jesus. Jesus ele estava atento às necessidades dos homens. Jesus estava atento às necessidades do próprio Pedro, Tiago e João. Lucas 12:2 diz assim: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido, porque não há nada encoberto diante de Deus. Lucas 8:17 diz assim: porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. É por isso que nós descansamos no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor, Ele sabe tudo o que se passa, independente do lugar, independente da situação, Ele sempre está no controle. Nós, muitas das vezes, nos assustamos, até porque não dizer nos amedrontamos, mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele está ao nosso lado. E Pedro, ele olhou para Jesus. Jesus tinha falado algo para ele e ele foi responder para Jesus. Lucas 5:5. E respondendo Simão, que é Pedro, né? Disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ai, como eu amo esse versículo. Pedro, Tiago e João, pescadores experientes, haviam tentado pescar a noite inteira, jogava a rede e nada vinha. Inúmeras vezes eles devem ter feito isso e nada eles conseguiram. Eles naquele momento estavam cansados, desanimados e por que não dizer frustrados. Eles tentaram algo e não deram certo. Aí Pedro vira para Jesus. Em primeiro lugar, quando a gente analisa esse versículo 5, nós vemos que ele reconhece o Senhor como mestre. E humildemente ele vai explicar para Jesus. Aí o que eu acho mais lindo nesse versículo é que Jesus ouve o que Pedro diz. Olha Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimento grandiosos e inacessíveis que não sabe. Sabe aquele versículo, clama a mim e responder-te-ei? É justamente uma versão desse Jeremias 33:3. E quando a gente vê invoca-me, fala comigo, é isso que Jesus quer. Jesus quer conversar, Jesus quer te ouvir. Ele quer que você coloque para fora, para Ele, as tuas necessidades. Jeremias 32:27, eu sou Yahvé, o Deus de toda a humanidade. Existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Pode ser difícil para mim, pode ser impossível para mim, assim como para você, mas para aquele que diz, o dono de todo o universo, tudo está no controle dele. Nós só precisamos entender que para tudo nessa vida existe um tempo. Mas
Mas aí Pedro olha para Jesus e ele fala, Lucas 5, o versículo 5, finalzinho, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu não sei se alguma vez você pôde ter, assim, um momento com Deus nesse versículo. Eu não sei se alguma vez você precisou olhar e falar assim, Senhor, eu não estou conseguindo, mas como o Senhor fala para eu ir, eu vou, porque é sobre a tua palavra que eu estou indo. Então a gente vê, o Senhor manda, no caso de Pedro, e Pedro fala, porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede, eu vou te obedecer, Senhor, eu vou confiar na palavra que saiu da tua boca. As redes, elas já estavam até sendo lavadas, por que não dizer, já poderia até estar sendo guardada? Mas numa ordem de Jesus, mas sobre a palavra de Jesus, eles voltaram, pois para eles não ia acontecer nada, no olhar humano, nada. Era impossível. Eles passaram a noite, que é o horário ideal para uma pesca, e nada aconteceu. Lucas capítulo 5, verso 2, diz assim, ele observou junto à beira do lago 2 barcos, é Jesus, tá? Que observou, deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Quantas pessoas estão seguindo, fazendo uma caminhada com Cristo, mas porque as coisas não estão do jeito que quer, porque as coisas não estão fluindo do jeito que estão esperando, larga a rede, vai limpar a rede, vai guardar a rede e não vai querer servir a Cristo mais, por causa da decepção, da desilusão, da frustração da pessoa. Mas aí nós vemos que tremendo, Salomão, ele falando no Salmo 127, verso 1 e 2, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalhem em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. E quando nós vemos a ordem do mestre, e ele vira e fala assim, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, aí o que acontece? Aí ele está chamando à tona a palavra do Todo-Poderoso. Era o Senhor que estava mandando Pedro fazer. João 15, verso 14, diz assim, vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. É muito fácil, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, mas eu faço o que eu quero fazer. E olha o que Jesus fala, você quer ser meu amigo? Então faça o que eu mando você fazer. E o que Pedro fez? Pedro obedeceu. Pedro confiou na palavra e voltaram ao mar. Pedro, Tiago e João voltou à pescaria. Lucas capítulo 5, verso 6. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Abundantemente. Imagina que Deus de abundância, como o Senhor faz, é com Ele. A nossa responsabilidade é crer na palavra dele. Efésios 3:20 nos mostra assim, aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que age em nós. É a Ele toda a honra, é a Ele toda a glória, mas uma coisa nós temos certeza, Ele é poderoso. Jeremias 32, o verso 17 e 27 diz assim, ó eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é impossível para ti. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que não conhece o impossível. Às vezes você pode estar pensando, mas por que então? E se Deus conhece o impossível, se Deus sabe de todas as coisas, Ele permite as coisas acontecerem, porque tudo, exatamente tudo, está no controle dele. E Pedro, ele não foi desobediente, ele não foi incrédulo, ele não foi rebelde, mas ao contrário, Pedro confiou na palavra, Pedro confiou em Jesus. Aí eu paro um pouco, e nós? Será que nós estamos fazendo o que Deus mandou nós fazermos? Será que nós estamos trabalhando com alegria para o reino de Deus? Será que nós estamos olhando a nossa vida e falar assim, como Paulo fala, não sou eu que vivo, mas és tu que vive em mim? Lucas capítulo 5, verso 7 diz assim,
e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Ah, que bênção tremenda! Como vale a pena você confiar no Senhor, como é importante você deixar a tua vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas, como é importante você entender que o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. Pode não ser do jeito que eu quero, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E a bênção que Pedro, Tiago e João receberam foi compartilhada com todos, não ficou somente para eles. Lucas 5:8 diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Olha o reconhecimento de Pedro. Ele reconheceu através daquele milagre. Jesus, ele já havia feito um milagre. Não era o primeiro milagre de Jesus, mas foi uma abundância, foi algo que chamou a atenção deles. Eles ficaram se sentindo, além de privilegiados, eles ficaram maravilhados de ver que o Todo-Poderoso estava juntamente com eles. E Pedro se prostra diante de Jesus. Ele sabia que quem estava diante dele era simplesmente o Mestre, era simplesmente o Messias. Lucas capítulo 5, verso 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Às vezes nós queremos ver um milagre. Às vezes nós queremos ver, cadê Jesus que fazia tantos milagres? Mas Jesus é o mesmo ontem, é hoje e é eternamente. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que eles largaram, Pedro, Tiago e João largaram as redes de trabalho e eles foram servir a Jesus. Lucas 5, capítulo 10, verso 11. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, que é Pedro, não se esqueça, não temas. Olha que palavra tremenda. O que te apavora? O que te assusta? E ainda fala assim, ó, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. É interessante. De agora em diante, Jesus estava falando para eles, vocês vão trabalhar para o reino de Deus. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram a Jesus. Vamos começar a concluir. Quando Jesus deu esse tema, eu comecei a pensar, nós sabemos que nós servimos um Deus Todo-Poderoso, sabemos que Ele age em nossos corações independente da situação. E outra coisa, Ele quer que nós reconheçamos o seu grande e maravilhoso poder, Ele quer que nós reconheçamos a autoridade dEle, mas principalmente Ele quer que nós demonstramos a quem? A Ele, o nosso amor. O amor é demonstrado a Ele através da obediência. Não é tempo de abandonar nossa rede, não é tempo de nós voltarmos para trás. Muitos estão fazendo isso e ainda culpando o próprio Jesus, culpando a Bíblia, culpando os pastores, culpando todo mundo, menos a pessoa. Mas não é tempo. É tempo da gente fazer ao contrário. É tempo da gente ir para o jejum, ir para a oração, ir para a leitura da palavra, nos apegarmos ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, como a Bíblia fala. E aí nós vemos homens amantes de si mesmo, que largam o que faziam para Jesus, dando desculpa, colocando a culpa na própria palavra de Deus. Mas olha o que Hebreus 10:38 nos fala. Mas o justo viverá pela fé. Nós estamos vivendo esse momento. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Opa, peraí, nós viemos até aqui, então nós queremos chegar à terra prometida. Nós temos um céu de glória sendo preparado para nós. E Jesus, você vê que Ele tem compromisso conosco. Não é tempo de você largar a rede. Ao contrário, nós vimos que Jesus, Ele alimentou aquela multidão através da palavra que saía da boca dele. Ele ensinava as pessoas. Depois, o que Jesus fez? Ele entra no barco. Aí,
Quando ele despede a multidão, ele vai fazer o quê? Milagre. E logo depois, Pedro, Tiago e João tiveram a vida transformada. Eles largaram tudo e eles seguiram o Mestre. Eles foram trabalhar para o reino de Deus. Eles foram trabalhar para o nosso Deus. Não é tempo de você abandonar o que Deus colocou para você fazer. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, que Ele te ajude, que você possa aprender através da palavra dEle, que é transformadora, a fazer a obra. Desistir? Nunca. Ao contrário, independente da situação, não se esqueça, o Senhor está contigo e Ele segura a tua mão. Fique com Deus. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal. Jaboque, vamos orar. Jesus te abençoe.